Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Implante Dentário Dr. Renato Jordão. Hoje eu escolhi um tema para poder conversar com vocês muito interessante, tá? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do material que é utilizado para fazer os implantes dentários, que é o titânio, tá? Na verdade, hoje em dia a gente não tem só apenas implantes de titânio. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito também do implante de zircônia, tá? Então hoje ficou faltando, já falei da zircônia, ficou faltando falar um pouco do titânio e hoje eu queria conversar então com você um pouquinho a respeito desse material para que você entenda um pouquinho melhor do que é feito a maioria dos implantes dentários, com certeza o implante mais utilizado no mundo. Então vamos falar um pouquinho a respeito do titânio como material, um dos principais materiais que fazem implantes dentários. O titânio é um metal, tá? Um metal leve, um metal altamente resistente, e ele apresenta uma propriedade, uma característica muito grande e muito útil para a gente, que é a biocompatibilidade. A biocompatibilidade nada mais é que o nosso organismo ele reconhece o titânio como parte dele. Ou seja, o nosso organismo não rejeita o titânio. Por isso que a gente sempre fala que na implantodontia não existe rejeição. O que existe é você perder o implante por conta de outros fatores que eu já discuti amplamente aqui no canal, tá bom? Então, o titânio, a partir do momento em que ele entra em contato com o osso, tecido ósseo, a gente tem o que? A fixação desse implante ao osso. Por que que se fixa? Porque o organismo reconhece ele como parte integrante do próprio organismo e não rejeita, não expulsa, tá? Isso é o que a gente chama de ser biocompatível, e o titânio ele tem essa propriedade de biocompatibilidade. Agora, como que se deu essa coisa, né, essa descoberta? Como que isso aconteceu? Como que esse titânio foi descoberto e introduzido na odontologia? Olha só que curioso. Na verdade, quem descobriu essa propriedade de biocompatibilidade do titânio ao osso humano foi um médico, tá? Um médico sueco chamado Brånemark. Na década de 70, o professor Brånemark estava conduzindo uma pesquisa sobre cicatrização óssea. E aí, durante esses experimentos, ele inseriu pequenas câmaras de titânio, que são pequenas pecinhas de titânio, em contato com os ossos de coelhos, para observar a microcirculação óssea que ele estava estudando. Depois de algum tempo, ele tentou remover essas câmaras do osso que estava em contato com o osso do coelho, mas ele percebeu que ele não conseguia remover, estava firmemente integrada ao osso. O Brånemark então ele percebeu que o titânio possuía uma propriedade única, que ele se fundia ao osso de uma maneira que nenhum outro material fazia. Ele chamou essa integração de ósseo-integração. Essa descoberta ela foi um marco, pois ele viu que o potencial de usar o titânio para criar implantes dentários que poderia se fixar permanente no osso da mandíbula. Depois de pesquisas e desenvolvimento, o primeiro paciente que recebeu um implante dentário de titânio foi em 1965. O sucesso desse procedimento abriu as portas para uma nova era na odontologia, permitindo que milhões de pessoas ao redor do mundo pudessem recuperar seus sorrisos
com implantes seguros e duradouros. Então, pessoal, essa descoberta do Brånemark possibilitou hoje a gente ter os nossos implantes dentários. Isso foi fundamental, porque hoje a gente consegue, é uma realidade, a gente consegue, se perder um dente, a gente consegue trabalhar com os implantes dentários e você recuperar aquele dente, coisa que no passado era uma coisa totalmente não pensável, né? Antigamente você perdia um dente e você tinha que repor esse dente que você perdeu de outras maneiras que não fosse implante. Teríamos que usar uma prótese removível, teríamos que fazer uma prótese fixa, onde teria que desgastar dente, né? Muitas vezes esses dentes eram dentes bons, que nunca tinham sido mexidos e precisaria desgastar, né? Então hoje não, hoje eu faço implante e eu não preciso mexer em dentes ao lado. Eu simplesmente faço o implante, coloco o dente e acabou. Não tenho mais a necessidade de mexer em mais nada, somente ali naquela região aonde o paciente perdeu o dente. Então, resumindo, as vantagens que eu tenho no implante é o que? Ele é um material biocompatível, né? Então, o que acontece? O organismo nosso, ele reconhece o titânio como sendo parte do corpo e não rejeita, tá? O titânio proporciona a osseo-integração, que é a fixação do implante, né, desse metal titânio ao osso, fixando-se bem ao osso. Ele tem uma resistência excelente, que isso faz com que ele suporte os esforços de mastigação. E a outra vantagem é a leveza, que faz com que isso fique mais confortável na boca da gente. Então, você vê aqui 4 vantagens excelentes desse material. A biocompatibilidade proporciona osseo-integração, a gente tem resistência e leveza no titânio. E como esses implantes são fabricados? Olha só, o processo começa com uma purificação do titânio e criação desses componentes dos implantes, através de algumas técnicas avançadas de usinagem e tratamento de superfície. Existem diferentes tipos de implantes de titânio, como os de corpo único e os de 2 peças, cada um com suas indicações específicas. Ou seja, quando quando é feito os implantes, é feito sempre um tratamento de superfície nesses implantes. E esse tratamento de superfície, dependendo do jeito como ele é feito, ele otimiza ou não a osseo-integração. Às vezes ele faz com que, em alguns tratamentos de superfície, faz com que a gente acelere o processo de osseo-integração do implante ao osso, tá? Isso faz com que você diminua o tempo que você vai receber o seu dente permanente, né? O seu dente definitivo, tá? Então isso é um negócio muito legal. Óbvio que esses implantes com tratamento de superfície com uma tecnologia maior, a gente sempre tem um custo aplicado a isso, então acaba que no final da história o paciente tem que fazer um investimento maior para poder ter acesso a esse tipo de implante, tá? Mas é muito legal a gente ao menos ter à nossa disposição hoje como uma possível para a gente fazer um possível planejamento de um caso. Se de repente eu pego um paciente que necessita de alguma forma, tem alguma necessidade urgente de ser reabilitado mais rápido, então de repente a gente pode lançar mão desses implantes com esses tratamentos de superfície diferenciados, digamos assim, e aí atender a essa pessoa e reabilitar ele em menor tempo. E isso que eu estou falando, pessoal, não é carga imediata, não tem nada a ver com carga imediata. O implante ele vai osseo-integrar mais rápido por conta do tipo de tratamento de superfície que foi feito
no titânio, no pino do implante, tá certo? Então isso é um negócio bem legal, uma novidade bem bacana que a gente tem. Inclusive, eu também tenho vídeo aqui no canal falando a respeito de tratamento de superfície, tá? É um vídeo um pouco mais antigo, mas você pode dar uma olhadinha e você vai assistir ele e vai entender um pouquinho melhor a respeito desse assunto. Esses implantes, existem dois tipos de titânio que são utilizados para a confecção dos implantes. Eu tenho o tipo 4 e eu tenho o tipo 5. Esses dois tipos que são indicados para confeccionar implante, tá? E eu tenho algumas pequenas diferenças entre esses dois tipos de implante. O implante tipo grau 4, né, que a gente fala, esse é o tipo mais puro do titânio. Ele tem apenas pequenas quantidades de oxigênio, ferro e alguns outros elementos na sua composição. Ele é amplamente utilizado em implantes dentários devido à sua alta resistência à corrosão e excelente biocompatibilidade, ou seja, ele não enferruja na boca. Às vezes as pessoas têm um pouco dessa dúvida, né? Poxa, o titânio é um metal, né? E em sendo metal eu posso ter corrosão, porque na boca a gente tem a saliva, não é verdade? Então muitas pessoas pensam isso. O titânio, ele tem, por propriedade dele, essa resistência à corrosão, por isso que isso não é uma preocupação para a gente, tá bom? E outra coisa também, de novo, a biocompatibilidade que ele apresenta. No tipo 5, esse tipo é uma liga, né? Quando eu falo liga, é que esse metal ele contém outros tipos de metal, ele não é um metal puro, tá? Ou seja, ele não é só titânio, ele na composição dele, ele tem outros metais também. Nesse caso, eu estou falando do que? Eu tenho 6% de alumínio, titânio e também 4% de vanádio. Isso o que acontece eu tendo o alumínio e o vanádio? Isso faz com que ele fique mais forte, tá? Do que o titânio de grau 4. Esses implantes, eles são indicados para áreas aonde você vai ter mais solicitação de esforços, tá? Porque esses implantes eles têm mais resistência, tá? Mas posso colocar em qualquer região da boca? Pode, mas ali naquela região posterior eles têm uma indicação melhor porque eles são mais fortes e ali a gente precisa por conta do esforço de mastigação. Então, pessoal, essa descoberta do Brånemark possibilitou hoje a gente ter os nossos implantes dentários. Isso foi fundamental, porque hoje a gente consegue, é uma realidade, a gente consegue, se perder um dente, a gente consegue trabalhar com os implantes dentários e você recuperar aquele dente, coisa que no passado era uma coisa totalmente não pensável, né? Antigamente você perdia um dente e você tinha que repor esse dente que você perdeu de outras maneiras que não fosse implante. Teríamos que usar uma prótese removível, teríamos que fazer uma prótese fixa, onde teria que desgastar dente, né? Muitas vezes esses dentes eram dentes bons, que nunca tinham sido mexidos e precisaria desgastar, né? Então hoje não, hoje eu faço implante e eu não preciso mexer em dentes ao lado, eu simplesmente faço o implante, coloco o dente e acabou, não tenho mais a necessidade de mexer em mais nada, somente ali naquela região aonde o paciente perdeu o dente. Pessoal, em resumo, o titânio ele é com certeza o material mais utilizado para fazer para os implantes que são instalados na boca das pessoas hoje em dia. Eu tenho sim, é verdade, em poucos casos já tivemos relatos de pessoas que têm alergia ao implante, tá? Ao titânio, tá?
Então, para essas pessoas que são alérgicas ao titânio, uma boa indicação seria os implantes em zircônia, tá? Só que é muito raro disso acontecer, mas pode vir a acontecer sim de alguém ser alérgico, tá? Então aí, vamos, em vez do titânio, a gente usa o implante de zircônia. Mas com certeza os implantes mais utilizados são os de titânio, tá? Eles não são materiais, uma das desvantagens é que eles não são estéticos, óbvio, mas o implante ele é para ficar dentro do osso, né? Dentro da gengiva, não aparecer, então isso acaba que não preocupando tanto a gente assim, né? Desde que você selecione o implante correto, faça uma instalação boa do seu implante, aonde você vai otimizar o processo de instalação da sua prótese, a gente não tem muito que se preocupar com a cor do titânio, né? Então, mas assim, é um material, a descoberta do Brånemark, ela foi fantástica, tá? Você vê que um médico veio descobrir isso. A gente tem hoje a utilização dos implantes do titânio, não só na odontologia, mas na ortopedia e em várias áreas da medicina, né? A ortopedia usa como placa, a própria odontologia também, né? Nos casos de bucomaxilo, a gente usa para fazer traumas de face, né? Para a gente poder juntar as partes fraturadas do osso, colocando pequenas plaquinhas de titânio, tá? Então, assim, o titânio ele é um material excelente, biocompatível, o organismo não rejeita ele, não expulsa ele, tá? Então, a descoberta foi maravilhosa e veio a ajudar muito, principalmente nós dentistas, que podemos hoje colocar os implantes na boca dos nossos pacientes e reestabelecer um dente que foi perdido ou vários dentes que foi perdido, né? Então isso a gente tem mais aqui comemorar realmente essa possibilidade. Lembrando que sempre eu falo isso aqui, o implante está indicado para caso você perca realmente o seu dente, nunca tirar um dente bom para colocar um implante, ao menos que seja essencial para um planejamento melhor para sua boca, aonde você vai conseguir mastigar melhor se você de repente precisar tirar um ou outro dente que esteja bom para fazer algo melhor para você, tá bom? Mas tirar um dente bom para colocar implante, isso está totalmente fora de cogitação, tá bom, pessoal? Gente, eu espero que vocês possam ter gostado realmente desse vídeo. É um vídeo de informação para vocês, tá? Se vocês tiverem algum comentário a fazer a respeito desse assunto, pode colocar aqui embaixo pra gente, a gente vai ler, tá? Se você achar que esse assunto possa interessar para mais pessoas, eu peço que você compartilhe. Não esqueça de inscrever no nosso canal se você tiver interesse a respeito dos assuntos dos implantes dentários, né? A gente fala de tudo aqui. Se você tiver esse interesse, inscreve no canal, tá? E deixe também o seu like para poder estar ajudando a gente a crescer um pouco mais e fazer com que essas informações que a gente coloca aqui no canal chegue a mais e mais pessoas que estejam precisando, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.